No vídeo de hoje eu vou falar todas as minhas estratégias, as minhas táticas, como que eu driblei a curva do esquecimento, como que eu conciliei estudar para o Enem com a minha vida pessoal. Tudo isso eu vou falar no vídeo de hoje, então espero que vocês gostem. Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Milena Rezende, é uma satisfação imensa ter vocês aqui comigo mais uma vez. No vídeo de hoje, como eu já comentei, eu vou mostrar e vou falar como eu estudei para o Enem para passar em biologia. Então, para quem não sabe, eu terminei o ensino médio em 2018 e eu não fiz cursinho depois. Eu saí do ensino médio e fui direto para a faculdade. Então, eu estudei o terceiro ano sozinho para passar no Enem. E eu vou falar pra vocês como que foi esse meu estudo, algumas táticas, algumas estratégias que eu usei e que pode ajudar vocês também a bolar as estratégias e táticas de vocês. Primeira coisa que fez total diferença no meu estudo pra passar no Enem foi focar em passar no Enem e não em passar na escola. Como eu estava no terceiro ano, acaba que os professores eles têm que passar a matéria do terceiro ano e não a matéria do Enem. Às vezes eles focavam sim mais em algumas matérias do Enem, mas nem sempre. Às vezes tinha umas matérias mó nada a ver que eles davam e que nunca ia cair no Enem, nunca teve uma questão dessa no Enem e que mesmo assim eles eram obrigados a nos passar. Então eu comecei a focar muito mais em passar no Enem do que passar na escola. Então eu não estudava para as provas da escola, eu não estudava para nada que não dizia respeito ao Enem. Então eu não perdia o meu tempo com coisas que não eram Enem. Porque era isso que eu estava focada. Eu estava focada em entrar na faculdade, em entrar na UFMG no próximo ano. E não em passar no terceiro ano. Ia ser, tipo assim, uma consequência, sabe? Então eu larguei de mão a escola, eu prestava atenção nas aulas que me diziam respeito ao Enem e o que não era, tipo, não tinha nada a ver com o Enem, eu não prestava atenção. De verdade, eu ficava, tipo, uma aula de literatura que não tinha nada a ver. Eu ficava lendo alguma coisa de geografia, alguma coisa de história, biologia. Pode parecer meio errado isso, de um professor tá dando aula e você tá fazendo outra coisa, mas na verdade foi a maneira que eu achei de focar no Enem. No terceirão, eu não só estudava, eu também trabalhava, então eu não tinha muito tempo livre pra estudar. Então todo tempinho que eu achava, toda brechinha que eu achava, eu tava estudando, e por isso que eu decidi não focar tanto na escola. Já que estamos falando aí sobre estratégias, outra coisa que eu fiz foi procurar realmente estratégias de prova. Porque antes, no primeiro e no segundo ano, eu achava que quando eu pegava um simulado, eu tinha que fazer a prova contínua, né? Começar da questão 1 e ir até a última questão, e isso era a melhor coisa a se fazer. Mas depois, com o tempo, eu fui pesquisando maneiras de fazer prova e eu fui vendo que essa não era a única maneira e essa não era definitivamente a melhor maneira. E aí eu fui testando maneiras diferentes de fazer os simulados, para quando chegar no Enem, eu já tenho uma maneira que eu gostava, assim, muito. Então, a maneira que como eu fazia não vou falar pra vocês, tá? Mas não quer dizer que essa é a melhor maneira e nem que vai dar certo pra você. Você tem que testar o jeito que vai dar. No primeiro dia de prova, eu acho que era redação, linguagens e humanas. Aí eu fazia a redação primeiro, tipo, fazia o esboço da redação, o rascunho da redação, ia pra linguagens, fazia 10 questões de linguagens. Fazia 10 questões de humanas, depois voltava na redação. Voltava em linguagens, voltava em humanas, voltava na redação. Eu ficava intercalando, até pro meu cérebro pensar e raciocinar. Se eu fizesse a redação toda de uma vez, rascunho, e passasse a limpo, eu tenho certeza que no final das 4 horas eu já ia ter pensado em outro argumento, que eu já ia ter feito outra coisa e queria mudar minha redação e não dava mais. Então, é legal eu dar pra mim, né? Pra mim foi legal dar esse espaçamento de tempo entre as provas. Então eu ficava intercalando uma com a outra. No segundo dia eu também fiz isso, era matemática e natureza, e eu intercalava 10 questões em uma, 10 questões em outra. Outra coisa que eu fiz muito e que não era falado pelos professores que podia fazer, que era legal fazer, é pular questões. No Enem, a gente tem uma gama imensa de questões fáceis, imensa de questões médias e imensas de questões difíceis. E o que talvez ninguém te fale é que você não precisa ir bem em todas. Você precisa garantir as fáceis e as médias. Assim, a sua média no final vai subir. Então, quando você estiver lendo uma questão e você acha que ela é muito, muito difícil, não precisa agarrar nela e ler ela mais 2, mais 3, mais 4 vezes. Pula, faz uma estrelinha na questão e pula. No final da prova você volta. Por que isso foi essencial pra mim?
Quando eu fazia a prova da questão 1 até o final, quando eu chegava nas últimas questões, eu tava muito cansada. E aí eu não lia as questões mais de uma vez, eu lia uma vez só e marcava. E acabava que eu errava muitas das últimas questões por cansaço, e não porque elas eram difíceis. E eu acabava perdendo questões fáceis nessa brincadeira aí. Então, quando eu pulava questões, eu chegava nas últimas mais descansada, e aí eu fazia melhor. No final da prova, quando eu tinha acabado a prova toda, eu voltava naquelas que eu tinha pulado e lia de novo. Pra mim, essa foi uma maneira que deu muito certo. Talvez valha a pena você tentar também fazendo simulados pra ver se vai dar certo, se sua nota vai aumentar, se você ficou menos cansado. E é isso. Outra coisa que revolucionou a maneira como eu estudei pro Enem foi descobrir a mina de ouro do Enem. Eu falo assim porque depois que eu descobri isso e comecei a focar todas as minhas energias e todo o meu esforço nisso, a minha nota aumentou demais, demais, demais. A primeira, são duas minas de ouro no Enem. A primeira mina de ouro é a redação. A redação do Enem não é uma coisa difícil e não são muitas pessoas que tiram notas altas. Eu até gravei um vídeo aqui pro canal mostrando o modelo de redação que eu usei. É um modelo de redação pronto que vocês podem usar. É um dos vídeos que tem mais visualização aqui no canal. Vou deixar linkado aqui nos cards, em algum lugar aqui, pra vocês clicarem. É um vídeo que já tá meio antigo, eu tô até pensando em gravar um outro, mas que pode te ajudar muito. O que eu quero dizer? Redação é tipo uma receita de bolo. Se eu fosse fazer um bolo de cenoura agora, hoje, eu não sei a receita, então eu vou ter que olhar. Vou pegar lá a receita com a minha avó e vou olhar a receita de bolo de cenoura. E vou fazer meu bolo de cenoura. Mas aí, daqui 2 dias, eu quero fazer o bolo de novo. Eu ainda não sei a receita do bolo de cor, mas eu lembro algumas coisas. Mesmo assim, eu tenho que olhar a receita. Então eu pego a receita e fico olhando e faço o bolo. Daqui 1 dia de novo, eu vou fazer a receita de bolo de novo. A receita já tá mais clara na minha cabeça, mas eu ainda preciso olhar. Redação é assim. À medida com o tempo que você vai fazendo, você vai decorando. E no final, lá no Enem, você não vai precisar olhar a receita da redação, porque você já vai saber de cor. Foi assim que eu percebi que redação era uma mina de ouro. Usando o modelo de redação pronto que eu ensinei pra vocês aqui no YouTube, eu tirei 920, minhas amigas tiraram 940, 960, 980 usando esse modelo, então assim, dá certo sim. E depois que eu postei esse vídeo aqui no YouTube, muita gente veio me chamar no Instagram agradecendo que deu certo, que eles usaram, que tiraram notas muito, muito, muito altas por esse modelo. Então eu recomendo vocês a procurarem modelos de redações, procurarem frases assim que você pode usar em toda a redação e você mesmo também montar o seu modelo. É uma mina de ouro quando você tiver uma receitinha prontinha. Foca nessa receita, escreve muito com essa receita, que chegar no dia do Enem você não vai ter problema nenhum. A segunda mina de ouro do Enem é matemática. Matemática é uma matéria muito negligenciada pelos estudantes. A maioria dos estudantes vão muito mal em matemática, com notas de tipo 540, 580, que foi notas que eu tirei quando eu era treineira. Então é muito comum, porque matemática é uma matéria relativamente difícil de você estudar. E aí quando você pega pra estudar, você fica frustrado porque não consegue. Mas, quando eu descobri, um professor falou comigo assim, Milena, tira 21. Acerta 21 questões em matemática, que sua nota vai ser mais de 700. Aí eu falei assim, não é possível. E comecei a me esforçar muito em matemática, porque eu sabia que a média brasileira era baixa. Então se eu acertasse poucas questões, a minha nota ia ser alta e isso ia elevar a minha média. Beleza, foquei em acertar 21 questões. Faltando 3 meses pro Enem, acho que 2 meses, eu entrei no cursinho de matemática. Todo sábado, era só dia de sábado. Era de meio-dia às 2. Todo sábado eu estudava matemática, estudei matemática. Chegou no Enem e eu acertei quantas? 21 questões, as exatas 21 questões que eu precisava. E eu tirei em matemática 725. E eu falo com vocês com toda a propriedade do mundo. Eu não sou a gênia, eu não sou inteligente ao nível extremo. O que subiu a minha média, o que me fez passar na federal foi redação, que eu tirei 920, e matemática, que eu tirei 725. As outras notas eu tirei 600 e pouco, nem foi grandes coisas assim. Mas matemática e redação foram as minhas minas de ouro, foram os meus diamantezinhos, assim, que fizeram com que a minha nota subisse muito. Então eu recomendo você também sempre praticar redação, pelo menos uma vez por semana, e focar em matemática. Outra coisa que eu fiz que foi muito importante para minha aprovação foi revisões. Depois que eu descobri a famosa curva do esquecimento, eu não consegui desver, sabe? Quando você vê uma coisa, você não consegue desver. Então, eu li muito sobre a curva do esquecimento e aí eu percebi que
Eu estudava, lembrava daquilo por 2 semanas e depois eu esquecia. E aí eu tinha que mudar isso, porque o Enem tava chegando e eu não lembrava das coisas que eu tinha estudado no começo do ano. E aí eu comecei a revisar. Eu tinha 2 maneiras de revisar. A primeira era a minha parede. A minha parede, eu colei tudo que vocês imaginarem na minha parede. Resumo de tudo. Então eu estudava uma coisa e aí o professor falava, isso sempre cai. Aí eu anotava num post-it e colava na minha parede. Ou então, por exemplo, geografia, aí tinha algumas coisas assim que eu tinha que saber do Brasil, aí eu desenhava um mapa todo colorido e colava na minha parede. E todo dia, antes de começar a estudar, eu sentava na minha bancada pra estudar, todo dia antes de começar, eu lia a parede toda de post-it. Sério, ficou muito, muito grande. Tipo, a minha bancada é aqui. Eu fiz isso tudo aqui de revisão de Enem. Então, toda vez, antes de começar a estudar, eu lia tudo. Então, tinha fórmula, tinha macete, tinha alusões para redação, tinha um tanto de coisa e eu sempre lia tudo. Isso facilitou muito na hora de lembrar as matérias que eu tinha estudado. Outra coisa que eu também fiz pra revisar, eu tinha um caderninho. É um caderninho bem simples, eu acho que eu comprei por R$2 na papelaria. É bem pequenininho assim, sabe? E de capa dura, verde, normal, não tinha nem estampa nem nada. E aí eu fazia revisões nele, então eu pegava matérias que eu tinha estudado anteriormente, no começo do ano, e escrevia, assim, de caneta azul, não tinha nada muito elaborado, não. Escrevia macetes, escrevia revisões pra eu poder ler esse caderninho todo dia. E aí eu levava esse caderninho pra escola. Aí vocês lembram na aula daqueles professores que eu comentei que não tinha muitas coisas relevantes pro Enem? Então, eu ficava lendo esse caderninho. Eu lia, tipo assim, numa aula de literatura, eu li o caderninho 5 vezes. Eu lia o caderninho, aí acabava. Aí eu lia de novo o caderninho. Então eu lia ele, não parava. Para aquelas coisas entrarem na minha cabeça. Não sei se você sabe, mas quanto maior a repetição, mais chances você tem de gravar aquilo que você tá lendo. Então eu lia demais pra gravar aquilo na minha cabeça. E por último, eu também conciliava todos esses estudos com a minha vida pessoal. Além de trabalhar, eu também namorava. Eu namoro faz 4 anos, então na época do terceirão eu estava namorando e eu conciliava o namoro com os estudos. Nunca tive grandes problemas. Eu sei que tem uns namorados, e namoradas também, né, que ficam ligando enquanto você estuda e que fica tipo, ai meu Deus, você não me dá atenção. Mas eu nunca tive esse problema. Por quê? Meu namorado trabalha. Então eu estudava enquanto ele estava trabalhando e aí ele trabalha até tipo 8 horas. Eu estudava até 8 horas. E aí depois que ele largava o trabalho, a gente ficava conversando. Então não era uma coisa tipo, enquanto ele trabalhava, ele tava mandando mensagem, não tinha nada disso. Além de namorar, eu também trabalhava, né? E eu dava muita aula particular, tava no auge, assim, da aula particular. Tinha muitos alunos, muita demanda. E acabou que eu tive que dispensar alguns. No segundo semestre, eu parei de dar tanta aula. Eu dava aula só o suficiente pra eu pagar minhas contas e sair no final de semana. Eu queria mesmo era focar no Enem e passar. E não ganhar dinheiro. Não era meu foco no momento. E aí foi isso que eu fiz. Eu estudava, eu namorava, eu trabalhava e tudo deu certo. Consegui conciliar tudo, graças a Deus. Tudo na medida certa. Não adianta a gente querer estudar até morrer. E aí depois, na próxima semana, a gente fica até doente de tanto que a gente estudou. Às vezes isso acontecia comigo também. Eu estudava, aí eu deitava pra dormir e eu tinha vários pesadelos, não conseguia dormir bem. Mas é porque eu tava me cobrando demais. E aí eu comecei a rever isso que eu tava fazendo e descansar, ler livros, assistir filme, sair, entende? Viver a vida mais leve mesmo. Então, gente, por hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver gostado, por favor, curte aqui, comenta pra eu saber que vocês gostaram e trazer cada vez mais vídeo como esse. Se inscreva também no meu canal, que tem muito conteúdo parecido. Ative o sininho pra não perder nada. E me siga no Instagram também, que é @milenaresende. Um beijo e até a próxima!